Boa noite a todos. É um prazer estar aqui reunidos com todos nessa noite fria, mas com muito coração e calor humano. O tema de hoje, reconhecendo as suas emoções, nós vamos buscar no Evangelho, no capítulo 10, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, no item número 9. Eu vou ler o item número 9 na íntegra, para a gente depois conversarmos. Porque vedes um argueiro no olho do vosso irmão, vós que não vedes uma trave no vosso olho? Ou como dizeis ao vosso irmão, deixai-me tirar um argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso? Hipócritas, tirai primeiramente a trave do vosso olho, e então vereis como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Marcos capítulo 8, versículo 3 a 5. A criatura humana é dividida em duas partes, fisiológica e psicológica. A fisiológica é onde estão concentradas nossas sensações. As sensações é aquilo que sentimos. Eu sinto frio, eu sinto calor, eu sinto sede, eu sinto fome. Se eu me machuco, se eu quebro uma perna, eu sinto dor. Então, essas sensações fisiológicas da criatura humana é tudo aquilo que sentimos. E a outra parte da criatura humana, a psicológica, são as nossas emoções. Eu sinto tristeza, alegria, raiva, ódio, compaixão, uma alegria entusiasmada. Essas são as emoções, porque eu não sinto no corpo, mas eu sinto como se estivesse acontecendo dentro de mim. A soma da emoção e da sensação, nós vamos ter os sentimentos. Mas nós vamos discorrer através das emoções e junto com os dos sentimentos, que é a soma das emoções e sensações, para que a gente possa compreender as nossas emoções. Todos nós passamos por um processo quando começa a aflorar as emoções dentro de nós. A primeira fase da emoção é sentir. Eu estou sentindo uma alegria. Eu estou sentindo uma tristeza. Eu estou sentindo uma raiva. Eu começo a analisar esta emoção que está começando a recurtir dentro de mim, o que está acontecendo. Porque como não é uma dor física, e é uma sensação, é uma emoção que vai acontecendo dentro de mim, eu começo então a passar pela primeira fase da emoção, que é senti-la. Quando eu já senti, que isso leva 1 segundo, que eu estou triste, que eu estou alegre, eu vou para o próximo linha de raciocínio das minhas emoções, que é julgá-las. Por que eu estou triste? Por que eu estou alegre? Por que está desenvolvendo esta emoção dentro de mim? Muitas vezes encontramos respostas, muitas vezes não encontramos respostas, porque eu já estou sentindo, eu estou analisando sobre ela, julgando, tentando decifrar os códigos do que está me levando a ter aquela emoção, pode ser positiva como negativa, então eu estou fazendo esta linha de raciocínio, então eu já entro na terceira parte da linha de raciocínio das emoções, que é pensar. Se eu estou alegre, por que eu estou alegre? Porque hoje eu consegui um emprego. Hoje estou muito feliz porque meu filho passou. Eu vou analisando e vou entendendo o meu processo de alegria e o meu processo de tristeza. E quando eu começo a fazer esse pensar, esse analisar, eu vou para a ação, que é onde entra a grande parte da emoção, porque eu já senti, eu já estou analisando, estou julgando, eu vou agir. Se eu estou alegre, estou feliz porque eu consigo um emprego, eu fico feliz. Então eu contagio as pessoas com esta alegria. Estou triste porque eu perdi o emprego e porque eu acho que eu fui imprudente no serviço, eu começo a transmitir as minhas emoções negativas
para o próximo. Nessas emoções que nós estamos vivenciando, que nós acabamos de fazer uma análise, nós temos o livre-arbítrio de decidirmos o que vamos fazer com estas emoções. Quando eu começo a compreender os processos das emoções, e aí eu analiso e vou agir perante o meu livre-arbítrio, nós vamos chegar numa parte que nós vamos começar a compreender que as emoções, sensações, no somatório vai dar os sentimentos, são neutros. Nós que vamos decidir como se tornará esses sentimentos. Eu estou alegre, então o meu corpo vibra em alegria, eu vou ter sentimentos positivos. Estou muito triste, começo a ficar muito mais triste, então eu vou comer mais, eu vou chorar, o meu corpo vai respondendo pelas sensações das minhas emoções tristes, vou produzir sentimentos negativos. O livre-arbítrio é que vamos definir esse sentimento que nós estamos provocando. Porque a situação, a vivência e corresponde às nossas atitudes conforme estamos vivenciando o processo. Então, quando nós passamos por essa análise das emoções, nós vamos entrar em duas partes das emoções. As emoções positivas e as emoções negativas. Vamos adentrar então nas nossas emoções negativas. Antes de adentrar neste desvio que vai nos levar para o positivo ou para o negativo, porque nós, através do livre-arbítrio, que vamos decidir estas emoções. Nós estamos tocando bem forte nesse ponto, caros irmãos, porque a gente tem uma tendência a jogar para fora a responsabilidade de nossos atos. E as nossas emoções é de responsabilidade nossa. Então, estas emoções vai nos trazer uma individualidade que é esta preservação e este conhecimento quando diz que somos espíritos únicos. Esta individualidade. Eu estou aqui falando para vocês todos, mas cada um de vocês está assimilando conforme a bagagem de conhecimento intelectual desta encarnação, da bagagem intelectual das vidas passadas e da vivência que estão vivendo hoje. Então, a individualidade desse ser espírito único é o que vai nos diferenciar um dos outros. Porque a informação chega para todos, mas cada um vai fazer esse processo das 4 partes das emoções, analisa, julga, pensa e depois vai agir. Quando nós estamos com as emoções negativas, eu estou me sentindo mal, então eu estou muito triste, eu começo a provocar. Porque as emoções e sensações que vão formar o sentimento cria uma energia pela forma do pensamento, que é uma energia quintessenciada, uma energia etérea, vamos dizer assim, que nós vamos produzindo estas energias negativas, que elas vão num somatório dessas energias negativas, acarretando as problemáticas nossas. Porque essas energias quintessenciadas que nós vamos produzindo, se nós vamos produzindo e ela é uma emoção e não tem a dor física, ela está dentro de mim. Se eu continuo produzindo essas emoções negativas, como se fosse uma usina, uma fábrica de energias negativas, ela vai se solidificando, porque ela vai sendo alimentada todos os dias de questões negativas, que ela vai tomando uma forma quintessenciada, mais endurecida. Nós sabemos então
que essas energias que nós estamos produzindo, negativas, através de nossas emoções, e como nada se perde no universo, ela vai a algum lugar. E para onde é que ela vai? No corpo físico, nós somos físico, não conseguimos assimilar. Ela vai toda para o nosso corpo perispiritual, aonde ela vai encontrar ressonância, porque o nosso corpo perispiritual é formado de energia quintessenciadas ou fluídicas, imponderáveis, e assim elas conseguem se adaptar-se, porque são energias quintessenciadas. Então, esta produção de emoções negativas que vai vincular-se ao nosso corpo perispiritual, então ela começa a se alojar-se em algum lugar, aonde nesse lugar ela vai solidificando-se energeticamente num ponto do corpo perispiritual, que vai começar a refletir no corpo físico. Porque tudo acontece no corpo perispiritual refletindo no corpo físico. Se eu cair e quebrar a perna, é uma dor física, um momento físico, mas não foi alimentado, foi uma imprudência, não enxerguei, não vi o buraco, estava escuro, então foi uma imprudência, uma invigilância, caí e quebrei a perna. Mas estas emoções, porque essas são sensações, nós vamos produzindo todos os dias. Nós estamos agora só falando de negativas. E quando nós produzimos essas energias negativas que vão acumulando no corpo perispiritual, nós vamos negando essas informações. Eu sei que eu estou triste, mas não quero saber. Não estou muito afim de ver, porque eu vou precisar analisar a fonte dessa minha tristeza. Não estou muito afim. E quando nós negamos este trabalho de reajuste conosco mesmo, ela vai ao encontro de algum lugar no campo espiritual, corpo espiritual, desculpe, e vai trazer as doenças. Nós vamos começar a encontrar as pessoas com desvio preconceituosos de cor, aonde com essas emoções tão arraigadas na raiva, no ódio, que o campo perispiritual vai contaminando-se dessas energias negativas, preconceituosas, racistas, com raiva, vai refletindo no corpo físico, na epiderme da criatura humana, trazendo flagelos de doenças dermatológicas. E muitas vezes vão no médico, não conseguem encontrar a fonte, porque a fonte está no corpo perispiritual. Eu começo a depositar muito ódio no meu coração, revolta e mágoa, porque eu não desculpo, porque eu não perdoo, porque eu não entendo, porque eu não aceito. Essas energias vão aglomerando-se no coração, aproximando-se do coração, apertando o coração, e começamos a ter respostas no corpo físico de dores no peito. E a gente vai correndo no médico, acha que já está tendo a parada cardíaca, e os médicos fazem os exames, não tem nada. Porque já começou o processo no corpo espiritual, esta angústia, a raiva, a decepção, ele vai depositando no coração essas emoções que vai refletir no corpo físico, porque esse corpo espiritual fica tão saturado, tão carregado dessas emoções negativas, que acaba contaminando o corpo físico. Quando nós estamos com as nossas emoções egóicas, de pessimismo, de raiva contra o mundo, contra todos, aonde o nosso egoísmo começa a ter um afloramento muito mais perverso do que egoístico. Porque todos nós temos pensamentos egoístas, eu quero ser feliz, eu vou pensar no meu, mas quando ele começa a adoecer este egoísmo, ele vai adentrando em situações psicológicas da empatia, da depressão, do toque, porque é um acúmulo
de pensamentos, porque fica produzindo, porque o mundo é contra mim, porque fica só alimentando com pensamentos de emoções negativas, aonde vai se alojando no corpo perispiritual e vai respondendo. E muitas vezes a depressão, que é a maior fonte dessas respostas das emoções negativas, porque muitas vezes temos a tendência de dizer que é bobagem. Vai fazer alguma coisa que vai passar esta sensação. Alírio Cerqueira, no seu livro Depressão, foi perguntado no início do livro: depressão tem cura? E ele responde: tem cura. Só não sei em qual encarnação. Porque se ele é espírita, ele crê e sabe da pluralidade das existências, das reencarnações. Pode ser que hoje estejamos vivenciando o meio da depressão. Pode ser que nós estejamos vivendo hoje o fim da depressão ou o início da depressão. Então, essas emoções alimentando o ego, faz com que as criaturas vão ao encontro da depressão e começam as perturbações das depressões, do toque e da psicopatia. Porque muitas vezes o endurecimento dessas emoções negativas cega tanto a bondade do seu próprio ser, que ele fica tão enceguecido por essas emoções negativas que perde todas as emoções. Fica como se fosse, e é o psicopata, porque não tem mais sentimento. Ele analisa o seu desejo e faz. E nós estávamos debatendo essa semana no grupo de estudo, porque é tão profundo essa história do psicopata, como ele chegou no estágio tão avançado de perder todos os sentimentos bons. Porque sentimentos ruins ele tem. Porque lembram, é a soma das sensações e das emoções negativas. Ele tem um desejo e um prazer de qualquer natureza perversa. Ele não raciocina o que pode deixar de acontecer em você. Ele quer para si. Então nós temos essas atrocidades acontecendo na sociedade porque ele passou do limite da sua compreensão da inteligência, sufocando os sentimentos bons. E outros que vão pela depressão, levando esse ego doente aonde quer enfrentar o Ser Supremo, querendo enfrentar a sociedade, o Ser Supremo, eliminando a sua própria vida. Porque como ele deseja que a sociedade e todos façam aquilo que ele deseja, porque é o seu ego que está mandando e corrompendo as suas sensações e as suas emoções, os seus sentimentos, nessa revolta ele vai contra todas as leis. As maiores leis, que é tirar a sua própria vida, como um desaforo do enfrentamento à sociedade, a Deus ou ao próximo. E hoje nós estamos vivendo, infelizmente, muito as informações sobre o suicídio. É muito triste nós estarmos sabendo que acontece muito isto. E as faixas etárias, pelas pesquisas, é um pouco preocupante porque está atacando os jovens e os idosos. Porque os idosos se aposentam, não tem nada para fazer, fica ocioso, e quando fica muito ocioso, não tem o que pensar, pensa bobagem e resolve acabar com esse sofrimento. E o jovem, naquele turbilhão de emoções e sensações, de sentimentos aflorados que não consegue equilibrar ainda, então duela-se consigo mesmo e vai ao encontro do suicídio. Por isso que nós temos que compreender que as emoções negativas
fomentada por nós mesmos, somos responsáveis por tudo que acontece com a gente. Vamos ao outro caminho das emoções positivas. Quando eu sinto que eu estou alegre, eu respondo com um sorriso no rosto, com alegria, com atitude, vou contagiando as pessoas. Nesse mesmo contágio, as pessoas vão me dando respostas da minha alegria e eu vou me autodescobrindo. Porque eu pensei e analisei sobre essa emoção de alegria e eu começo a descobrir que eu tenho potenciais, que eu vejo que eu sou valorizado, que eu me valorizo, que eu me entendo nas minhas dificuldades, mas eu passo por elas positivamente. Perdi o emprego, mas eu vou conseguir o próximo. Não consegui fazer essa tarefa hoje, mas amanhã eu vou conseguir. Eu tenho pensamentos positivos e eu vou alimentando esses pensamentos e essa mesma energia das emoções positivas, ela também é agregada ao nosso corpo perispiritual, que vai nos auxiliando, porque muitas vezes o nosso corpo espiritual já programado na nossa programação reencarnatória, antes de reencarnarmos, com algumas dificuldades, porque lesamos, porque infringimos as leis de causa e efeito, então nós estamos reajustando perante a lei todos esses mecanismos do nosso corpo perispiritual, que está danificado, que vai responder no corpo físico, ele também tem um processo que vai auxiliar a criatura humana. Um exemplo, uma mãe numa vida passada resolveu valorizar muito mais o corpo, não podia condições e fez muito abortos, prejudicando seu órgão sexual feminino já no plano espiritual, e o seu corpo perispiritual está com essa deformação e responde no corpo físico, porque o corpo perispiritual está célula a célula do nosso corpo físico, então o órgão feminino já vem, como se diz, defeito de fábrica. Mas muitas vezes ela é positiva. Ela trabalha com as emoções positivas. Essas energias, ela passou pelo turbilhão da dificuldade de não gerar um filho, porque entendeu a sua necessidade. Ela vai sendo sempre otimista e positiva nessas emoções, aonde essas emoções vai se aglomerando de energias positivas e vão se localizando no nosso corpo perispiritual, aonde há mais necessidade. Se o órgão genital feminino está com problema, vai depositando essas energias salutares e vai modificando, porque energias positivas elimina aos poucos as energias positivas. Auxilia, não elimina, porque na programação reencarnatória nós vamos trazer as disfunções para vivenciar. Um exemplo, acho que já contei aqui, mas vou contar de novo. Um presidente de uma casa espírita, ele era um trabalhador na indústria, e no seu trabalho houve um acidente e ele perdeu a metade do dedo. E aí foi aquela correria, preocupação, foi para o hospital, perdeu realmente, fizeram a cirurgia e tudo mais. Ele voltou para a casa espírita depois de já ter melhorado, e as pessoas começaram a questionar: mas você, um presidente da casa espírita tão bom, ajuda em todos os departamentos, está sempre aqui na casa, e como é que isto aconteceu de perder a ponta do dedo? E numa reunião mediúnica, aonde veio os amigos benfeitores, veio esclarecer sobre essa informação.
O nosso irmão Pedro, vamos dizer que o nome do presidente era Pedro, veio na sua programação reencarnatória perder o braço. Mas como ele trabalhou com amor, com lucidez, em prol do próximo, criou emoções positivas dentro de si, mas não anulou a experiência. Então ficou só a ponta do dedo para experimentar a dor, para entender o processo reencarnatório. Então, muitas vezes, o pensamento positivo ameniza, mas vamos enfrentar todas as situações que nós mesmos programamos na espiritualidade. Muitas vezes, a Célia Diniz esteve na nossa casa, vencendo a dor da morte. Célia Diniz é de Pedro Leopoldo e é a mãe do menino do filme As Mães de Chico, que perdeu a criança, e ela é amiga, a família toda era amiga de Chico Xavier. E ela dizia que na programação reencarnatória todos pediram. E muitas vezes, como ela fala sobre a perda dos filhos que já estava na organização, as mães dizem para ela: eu não me lembro de ter pedido isso, mas você pediu. Porque não existe o acaso. Nada é por acaso. A espiritualidade maior trabalha incansavelmente para que tudo aconteça conforme a programação. Muitas vezes, nossas emoções negativas adiantamos os processos denegativos. As nossas emoções positivas amenizamos as nossas situações, mas não deixaremos de passar por elas. E quando nós já entendemos as nossas emoções positivas, as nossas emoções negativas, nós entendemos então que somos nós que produzimos tudo isso. Não é do exterior para o interior, é do interior para o exterior. E quando nós estamos fazendo do interior para o exterior, nós vamos encontrar reações emocionais que a primeira se chama projeção. Eu sei que eu tenho algumas vicissitudes, algumas dificuldades, mas não quero ver, não quero analisar. Mas eu consigo olhar para as pessoas e eu projeto nos outros, porque está dentro de mim, mas eu não quero analisar. Ela é maledicente, ele é corrupto, ela é sensualista, porque tudo isso está dentro de mim. Eu só não quero ver. Por isso que eu consigo reconhecer nas pessoas, porque eu projeto nas criaturas as minhas problemáticas nos outros. E como é reconhecido pela sintonia, lembram da sintonia? Esta sintonia do interior da criatura humana com a minha sintonia da minha criatura, do meu ser, das minhas vicissitudes, eu encontro esses plugs e eu vou projetando. Que se vergonha. E é isso. E eu vou analisando e julgando as pessoas com esse poder, porque eu vou projetando as minhas dificuldades nos outros. A terceira reação da criatura humana, as sombras. As sombras do ego e as luzes do self. A sombra que Jung fala é onde estão todas as informações que estão lá escondido, por isso que já chama sombra aquilo que está escondido do ego. E as luzes do self, que é o ser maior, que são a outra parte positiva. Então, muitas vezes, as nossas sombras, esse turbilhão de informações que vivenciamos, mas não sabemos lidar, como vivenciar, como entender, então esta sombra acaba perturbando
a nossa consciência. Porque as sombras estão no subconsciente e não estão no inconsciente. O subconsciente é onde guarda todas as informações, fica guardado de toda a minha vida. Aquilo que aconteceu quando eu tinha 5 anos, quando eu tinha 15 anos, quando eu tinha 18 anos, essas problemáticas vão sendo guardadas na sombra do meu subconsciente. Como as virtudes ficam guardadas na luz do self. Então, estas sombras das criaturas humanas temos, mas não sabemos lidar com elas. Então essa sombra paira sobre nós porque a gente sabe das nossas problemáticas, mas não consegue encontrar um caminho como resolvê-las. Porque ela está tão escurecida que ainda não trouxe as luzes da virtude para o meu ego doente clarear as minhas vicissitudes. E a terceira é o espelho. Eu já sei o que eu sou, eu já sei dos meus problemas, mas eu encontro nos outros o mesmo problema que eu possuo. Como se diz um ditado, um bom julgador se julga por si próprio. Porque eu olho mau caráter, porque eu sou mau caráter. O espelho reflete porque eu me identifico e assumo que eu sei dessa irresponsabilidade sobre mim mesmo. A diferença do espelho e da projeção, que a projeção eu não sei, eu jogo a culpa no outro. E o espelho reflete em mim os outros, as suas problemáticas, como também as coisas boas. Como é legal aquela pessoa, ela é sorridente, ela é simpática, porque o espelho está refletindo que a gente também é legal, que a gente é simpático, e assim nós vamos entendendo que projeção não quero aceitar. O espelho eu já entendi. As sombras estão guardadas. Tudo isso nós vamos adentrando no processo das nossas emoções. Mas Kardec pergunta na questão 919. Qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Como um sábio da antiguidade, conhece-te a ti mesmo. Sócrates, quando adentrou no templo de Delfos, existia já essa placa. E quando ele leu, ele começou a utilizar-se. Profundamente conhece-te a ti mesmo. Tanto que existia no Egito, cifra-me ou te devorarei. Precisamos nos reconhecer. Quando Jesus traz essa parábola de que eu enxergo um cisco pequenino no olho dos outros, mas não enxergo essa galhada que está nos meus olhos. Porque eu consigo identificar nos outros os problemas dos outros, porque está dentro de mim, mas eu não consigo arrancar esses galhos, esses entraves de dentro de mim. E quando nós vamos compreendendo, conhece-te a ti mesmo, vamos fazer o trabalho de recuperação pessoal. E esta recuperação pessoal, primeiro precisamos nos entender conhecendo. Mas quando nós vamos nos reconhecendo, eu vou encontrar estas sombras, essas vicissitudes que estão lá dentro de mim, e eu preciso organizar e olhar com mais nitidez para os meus próprios problemas ou as minhas problemáticas negativas. Quando eu faço essa percepção das problemáticas, eu preciso ter um pouco de piedade sobre mim mesmo. E tendo essa piedade, eu vou ter o auto-perdão. Porque eu não sou espírito perfeito. Eu estou crescendo, eu estou evoluindo, eu estou aprendendo. Então eu vou aceitar os meus erros, mas não comungar com eles. Eu entendi que eu sou maledicente, então a partir de agora eu vou começar a fazer o trabalho da maledicência diminuindo. Mas amanhã eu não virei santo. Amanhã quando eu vou fazer a maledicência, puxa vida, fiz de novo.
Porque antes eu nem pensava, já fazia e ficava esperando o resultado da minha maledicência. Quando chegar na 20ª, eu vou pensar 5 segundos antes de falar. Pense mais um pouco. Será que é útil falar? Eu vou fazendo esse trabalho de auto-perdão para que eu possa melhorar comigo mesmo. E quando eu vou fazendo esse processo de melhoramento, eu vou começando a me amar. Porque a grande problemática das emoções negativas que nós mais cultivamos do que as positivas, porque nós não nos amamos. Por que nós não nos amamos? Porque nós não nos aceitamos. Porque nós não nos entendemos ainda. E como nós somos espíritos imperfeitos e precisamos caminhar para encontrar essa resolução, nós precisamos de um auxílio. Nós precisamos de uma chave que nos mostre o caminho de como vamos enfrentarmos-nos para que possamos enfrentar as situações e depois estar pronto para a sociedade. E na questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual é o modelo e guia da humanidade que possa nos auxiliar. Jesus. Caros irmãos, é Jesus que nós precisamos trazer no nosso dia a dia, nos nossos corações, porque todas as dificuldades que eu estiver enfrentando, eu preciso de uma base sólida. E somente Jesus é esta base sólida. Porque Jesus nos conhecia tão profundamente que quando ele falou essa parábola, ele já sabia e sabe ainda sobre a nossa psicologia. Que nós temos essas tendências muito mais emoções negativas do que emoções positivas. Que nós vamos julgar muito mais do que nos julgar. Porque toda vez que eu julgo alguém, eu sou um juiz muito cruel. Quando nem era tanto assim. Nem falei tão mal assim. Mas dos outros, eu faço um juizado e muito mais pesado quando é comigo mesmo. Porque Jesus entendia. E a base para que a gente possa compreender é nos aproximando de Jesus. Porque muitas vezes, caros irmãos, esquecemos de Jesus. E Jesus disse, aonde estiver 2 ou 3 em meu nome, lá estarei. Se eu estiver sozinho na minha casa, Ele também vai estar comigo. Jesus nunca se afastou de nós. Nós que se afastamos dele. Nós que fomos por esses caminhos tortuosos das nossas vicissitudes, do nosso egoísmo, da vaidade, do orgulho, nos deixando e permitindo nos corromper por esses atos egóicos, não permitimos que Jesus adentrasse nossos corações. Porque Jesus auxilia através da questão 621 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, mas onde é que estão essas leis de Deus? Na consciência. É na consciência que vai nos alertar quando estamos infringindo as leis. Porque pode ninguém ver, mas nós sabemos o ato errado que estamos cometendo. Porque eu sei, a minha intuição vai acender a luz vermelha e vai dizer, você está prejudicando alguém. Você acha certo isso? Será que você não vai prejudicar? A consciência nos acusa, e não é Deus, porque Deus é amor. Deus é bondade pura, aonde nos permite reencarnarmos e reencarnarmos e reencarnarmos quantas vezes for necessário para eliminar todas as nossas emoções negativas, alimentar todas as nossas emoções positivas. Este é o amor do Pai. Mas nos enviou Jesus para nos auxiliar nesta caminhada, porque junto com Jesus vamos conseguir. Porque Jesus, caros irmãos, mesmo
sendo o nosso irmão maior, o nosso grande ser de luz do planeta Terra, o governador do nosso planeta. Mas se nós tivermos um pouquinho de humildade, um pouquinho de discernimento, com certeza vamos quebrando esses paradigmas que foi construído por nós mesmos, dentro de nós, com o auxílio do Mestre Jesus. Porque Jesus deixou todos os exemplos necessários para que a gente possa alinhavar as nossas dificuldades com os ensinamentos do Mestre Jesus. O Evangelho, segundo o Espiritismo, sempre tem uma mensagem para todas as nossas dificuldades. Muitas vezes, não serviu. É que muitas vezes a sombra está mais forte do que a luz e eu não quero entender. A projeção impede, as galhadas dos meus olhos impede de enxergar que o Evangelho é o caminho. É a luz para chegar até o Pai. Porque Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade. Ninguém chegará ao Pai senão através de mim. Porque se ele já é modelo e guia, que sabe o caminho, sabe todos os caminhos, e já vivenciou tudo isso que nós estamos vivenciando, Jesus já vivenciou. Por isso que ele tem bagagem moral para nos auxiliar, para nos dar força, para enfrentarmos as nossas dificuldades. Porque quando Jesus veio ao mundo, que veio a era da razão e da justiça, e do amor e da bondade, tirando aquela imagem de Moisés, de um Deus vingativo, e trazendo esse Deus de amor e de justiça, porque amor, quando Jesus nos traz, porque somos todos irmãos. Ainda estamos trabalhando na parte teórica de que somos todos irmãos. Porque ainda temos dificuldades nos nossos próprios núcleos familiares nos entendermos. Dificuldade com a mãe, dificuldade com o pai, dificuldade com o irmão, com a irmã. Muitas vezes ninguém se entendendo dentro do núcleo familiar. E como nada é por acaso, tudo muito bem organizado, estão lá para lapidar essas arestas das vicissitudes, das dificuldades, e a relação consanguínea auxilia nesse processo. Eles podem brigar entre si, mas se eu falo mal entre eles, todos vão contra mim. É o laço consanguíneo que faz isso. Por isso que nós precisamos entender que Jesus vai nos auxiliar nesse processo dentro dos nossos laços consanguíneos, dentro das nossas vivências, para que junto com Jesus possamos entendermos-nos. Conhece-te a ti mesmo com um pouco de humildade, com um pouco de perseverança, piedade e benevolência sobre nós mesmos. Porque todos nós, caros irmãos, temos potenciais. É este Deus de amor que Jesus nos trouxe, dizendo que somos todos irmãos. E de justiça, porque não existe privilégio a ninguém. Todos estão respondendo sobre tudo aquilo que fez. Se fez coisas boas, irá trilhar por caminhos mais salutares. Se errou perante as leis, e não contra Deus, porque Deus é amor, Ele nos ama sempre, vamos responder essas infrações que fizemos contra as leis. Porque a doutrina espírita, nessa concepção do entendimento das pluralidades das existências, que faz com que facilitamos o nosso conhecimento. Eu posso estar no ápice, no meio ou no fim de uma problemática, mas eu vou sair dela. Porque Kardec, numa resposta do seu comentário na 540 do Livro dos Espíritos, ele diz, e foi muito claro, do simples ao complexo, do átomo ao arcanjo, todos nós chegaremos a arcanjo, a espíritos iluminados. Todos nós. Mas quem vai decidir isso não é Deus e nem é Jesus. Somos nós.
Porque se eu sou responsável pelas minhas emoções, eu tenho o livre-arbítrio de decidir o que eu vou fazer com as minhas emoções, a partir daí eu começo a já me aprumar no processo evolutivo de recuperação de mim comigo mesmo. Porque não existe mágica, não existe milagre, não existe um poder de cura que vai te tocar e vai te curar. Somos nós que vamos fazer esse trabalho. Porque se nós infringimos, vamos responder sobre elas. Vamos trocar as nossas emoções negativas pelas emoções positivas. Vamos analisar as nossas emoções negativas, mas vamos alimentá-las quando eu estiver pensando e fazendo um julgamento positivamente. Sempre vamos sair da situação. E quando a gente diz só a morte que não tem solução, é porque nós pensamos muito pequeno. Se eu sei, eu não creio, eu sei da pluralidade das existências, eu já vivi em vários corpos físicos, de homem, de mulher, de branco, de negro, de índio, de japonês. Eu já tive vários corpos. Hoje, Regis veste essa indumentária carnal. Mas o espírito é outro ser. Por isso que eu compreendo que nós vamos conseguir. Nós vamos sair dessa situação. Mas depende de nós. E para que a gente possa caminhar e sair, vamos junto com Jesus. Porque é Jesus que na nossa decaída, Ele vai nos levantar. Porque Ele sabe as palavras certas que precisamos ouvir. De coragem, de entusiasmo. Porque Ele não vai dizer que você é um pobre coitado. Vai dizer levante e continue. Porque nós precisamos trabalhar conosco e com o próximo. Porque assim nós vamos atravessar as nossas vivências negativas, adentrando nas positivas, junto com a caridade. Porque a caridade é um exercício de amor. E o amor é um verbo de ação, não é um verbo de contemplação. Por isso, caros irmãos, vamos junto com Jesus encontrar este amor conosco, com o próximo, junto com a caridade, trabalhando em prol de nós e do próximo, para que a gente possa estar pronto a reconhecer as nossas emoções. E quando eu deflagrar as minhas emoções, eu posso compreendê-las, analisá-las e trocá-las por positivas. Porque existe este ser espiritual, imortal, que é o Espírito, que está sempre me auxiliando junto com o Mestre Jesus. Muita luz, muita paz a todos. Obrigado.